Olá, vamos falar um pouquinho mais sobre os números, a influência que eles trazem na nossa vida, no nosso dia a dia. Uma coisa que me perguntam sempre é sobre o número da casa. E isso é uma controvérsia, né, que existe entre os numerólogos, cada um tem os próprios critérios, né, e cada um indica o número que melhor acha que é adequado para uma casa, né. Eu tenho a minha teoria, né, já trabalho há alguns anos com numerologia, e eu acho que o número 6 é o número mais adequado para você colocar na porta da sua casa. E tem gente que me pergunta, mas como assim? Eu moro num prédio, eu conto o número da porta do prédio ou eu conto somente o número da minha porta? Eu também tenho a minha teoria. Eu acho que a sua casa é a sua energia, né? Dentro da sua casa você faz o que você quiser. O número do prédio, ele remete à energia dos moradores. Como são aqueles moradores? São pessoas mais fechadas, são pessoas mais festeiras, são pessoas mais sociáveis, né? Como aquele prédio é? Qual é o número que existe naquele prédio, né? E que mostra como são os seus moradores. O número da sua casa traz aquela energia daquele número para a sua família, para o seu núcleo, né? Então, eu conto somente o número da sua porta, né? E o número 6, para mim, é o número da família, é o número do lar, é o número do aconchego. Para mim, é o número mais adequado para você colocar na sua casa, até porque na sua família, né, se moram na casa pai, a mãe, 2, 3 filhos, cada um tem os seus próprios números, né? Um gosta mais de ler, gosta mais de ficar sossegadinho no seu canto, é uma pessoa que não gosta de se sociabilizar. O outro gosta de ter a família perto, o outro é uma pessoa mais festeira, gosta de ter amigos. Para harmonizar este núcleo familiar, a gente coloca no número da porta da sua casa um número adequado para a família. Se esse número é colocado numa empresa, nós temos que perceber qual é o ramo de atuação desta empresa para colocar na porta da empresa ou da sala comercial um número adequado para aquilo que a empresa representa. Então, eu já ensinei para vocês no bloco passado o que cada número representa, né, no aspecto positivo e negativo. Então, por exemplo, num comércio onde precisa haver um fluxo grande de clientes, né, a gente coloca o número 5, que é para ter movimento. Né, num lugar, num espaço onde se trabalhe com estética, com beleza, nós vamos colocar o número 3. Numa escola de educação infantil também o 3 é adequado, porque é o número da criança, né? Agora, numa empresa de grande porte, numa imobiliária, numa construtora, numa imobiliária a gente pode pôr o número 1. Numa construtora, num escritório grande de contabilidade, no escritório de engenharia, a gente pode colocar o número 8, porque o número 8 ele é adequado para aquele ramo. Agora, na casa, dentro do núcleo familiar, o número 6 é o número mais adequado para harmonizar esta família, né? Então eu vou mostrar para vocês casas que tem do número 1 até o número 9, o que pode representar e o que pode acarretar. Uma casa cuja soma dá o número 1 é uma casa onde as pessoas são muito individualistas. Pode ser uma casa em que as pessoas, todos queiram mandar, né? As pessoas não se entendem, todos querem dar ordem, porque o número 1 é o número da individualidade, né? Então, eu recomendo que uma casa que tem a energia do número 1 seja acrescentada ao lado do número uma letrinha, né? Até dar a soma do número 6. Então, por exemplo, numa casa 1, você pode acrescentar a letra E, porque o E vale 5, mais 1, 6. Uma casa de número 2 pode ser uma casa que tenha muita harmonia, mas o número 2 é um número muito parado. Então, me parece que numa casa número 2 as coisas não caminham, as coisas são muito devagar,
as coisas não acontecem. Você imagina uma empresa que tem o número 2 na soma do número todo, né? A casa número 3 pode trazer muita alegria, muita festa, muitos amigos, muito movimento, mas tudo no 3 cresce, mas tudo no 3 dispersa também. Então, uma casa número 3 pode ser aquela casa de pessoas muito dispersivas, muito desligadas, que não focam os seus objetivos, né? E as coisas podem se perder muito numa casa número 3, né? Todo mundo fica meio desfocado das suas obrigações. Uma casa número 4 é assim, aquele quartel, né? Aquela casa de uma pessoa muito certinha, muito organizada, mas que traz muita briga. Pode ser uma casa onde as coisas quebrem com muita facilidade. Então, jamais ter o número 4, né? Se a sua casa dá 4, você coloca a letra B, que vale 2, mais 4, 6, né? Uma casa 5, como eu disse, ela é ótima para um estabelecimento comercial em que existe a rotatividade do cliente. Aquele lugar onde as pessoas entram, mas que não querem ficar. Então, numa casa 5, as pessoas não gostam de estar lá, né? Uma casa de muita bagunça, de muito movimento. E muitas vezes, se você mora numa casa 5, você não tem vontade de ficar lá dentro. Uma casa 7 é uma casa de pessoas muito fechadas, né? Pode atrair uma energia forte espiritual, né? Uma casa 7 é aquela casa onde as pessoas se isolam, as pessoas não gostam de visitas. Agora, imagina que você mora sozinho, né? Que você adora ler, não gosta de visita, você gosta do seu cantinho para você estar lá nos seus momentos de solidão, vendo o teu filme. Então, tudo bem, se você se dá bem sozinho numa casa 7, legal. Mas se você mora com a família, você tem que acrescentar uma letrinha até você ter o número 6. A casa 8 também não é adequado para uma residência, né? Porque o número 8 é o número do poder, das conquistas materiais. Ah, mas eu trabalho na minha casa. Na casa nós temos que ter harmonia, né? Quando você tem harmonia, tudo acontece, né? Então essa história de, eu trabalho em casa, quero pôr o número 8, não dá muito certo. O número 8, como eu disse, ele é adequado para estabelecimentos comerciais de grande porte, né? O 8 é o número das grandes empresas, né? Das grandes construtoras, dos grandes escritórios de um advogado muito famoso. Aí sim a gente pode usar o número 8. E a casa 9 é aquela casa que todo mundo bate para pedir, né? Então o 9 jamais em lugar nenhum, nem empresa, né? Quando muito, numa clínica, num lugar onde se trabalha com saúde, aí tudo bem. Mas jamais uma casa 9 onde você tem sempre a campainha tocando com gente pedindo, né? E como é que você vai fazer? Então você vai acrescentar uma letrinha ao lado do teu número, do lado direito. Essa letrinha pode ser de qualquer jeito. Digamos aí que você tem um azulejo onde você pinte lá um número bonitinho e acrescenta a letra. Ou você tem aqueles números de ferro, nas casas de ferragem hoje está tão comum, né? As pessoas fazerem feng shui e acrescentarem letras, que você encontra a letrinha. E quando você não encontrar, você pode pôr um decalque, você pode pôr qualquer coisa que represente aquela letra, que somando ao número vai dar o número 6. Então, por exemplo, sua casa é número 154. 5 e 1, 6 e 4, 10, que dá 1. Eu coloco a letra E, que somando com 1 eu tenho 6. Sua casa é o número 25, ou seu apartamento, dá 7. Eu vou colocar a letra 8, né? O H, pode pôr o Q ou o Z, ou a letra H, e somando 8 com 7, eu tenho o número 15, que dá o número 6, tá? Uma casa de número 1455, eu tenho o número 6. Aí eu não preciso mexer, tá?
Então os números, minha gente, atraem aquela energia. Os números atraem aquela vibração que eu preciso. Então, quando eu trago harmonia para minha casa, eu trago harmonia para minha família também, tá?